Aleluia! Honras e glórias ao nome do nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o pastor Daniel, bem-vindo ao canal Glória, Aleluia. Hoje vamos estudar um tema urgente e indispensável para os nossos dias: discernimento espiritual. Vivemos tempos em que o erro tem aparência de verdade e aquilo que é profano tenta se vestir de santidade. Como está escrito em 2 Coríntios 11:14, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Muitos têm sido enganados por doutrinas de homens, por práticas movidas pela carne, por sinais que não vêm de Deus e por uma espiritualidade que não tem raiz na verdade do Evangelho. É por isso que precisamos pedir ao Senhor olhos espirituais para enxergar como Ele enxerga e não sermos levados por todo vento de engano, como advertido em Efésios 4:14, que diz: para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Prepare sua Bíblia, anote tudo, compartilhe esse estudo e aproveite agora para se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. Vamos crescer juntos na palavra e permanecer firmes no caminho da verdade. Quem nunca ouviu falar de casos de golpe, de fraude ou de pessoas enganadas por falsas promessas? E na pior das hipóteses, quantos já foram vítimas disso? Essas situações mostram como é fácil ser enganado quando não se enxerga além da aparência. Mas o discernimento espiritual vai muito além dessas questões naturais. Estamos falando da capacidade que o Espírito Santo nos dá para discernir o que é espiritual, para perceber o que vem de Deus e o que é engano disfarçado de verdade. Como está escrito em 1 Coríntios 2:14 e 15. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Numa outra tradução diz: o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Ou seja, sem discernimento espiritual, alguém pode até parecer sábio aos olhos do mundo, mas continuará cego para as realidades eternas. A palavra discernimento vem do latim discernere, que significa separar, distinguir, reconhecer. Na perspectiva bíblica, trata-se de uma capacidade espiritual dada por Deus para julgar com sabedoria segundo a mente de Cristo. É você ver algo, ou até mesmo antes de ver, você sentir através do Espírito Santo aquela impressão clara: isso não está bom, tem algo cheirando mal, isso não vai dar certo. Esse é o discernimento espiritual agindo. É o Espírito Santo te alertando para não se envolver, para se afastar do que é mal, do que é contaminado. Esse discernimento nos permite perceber o que está por trás de palavras, atitudes e ensinos. Vai além da aparência das coisas. Em Ezequiel 44:23, Deus fala sobre os sacerdotes fiéis que deveriam ensinar o povo. Ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Ou seja, discernimento espiritual não é apenas uma habilidade natural, mas uma virtude que nasce da maturidade, da obediência à palavra e da santificação contínua. É fruto de um coração que busca agradar a Deus em tudo e rejeita aquilo que não provém do Espírito Santo. Discernimento espiritual é um dom concedido por Deus, mas não é algo que se manifesta automaticamente sem responsabilidade. Ele precisa ser cultivado, amadurecido. Isso acontece através da prática constante da palavra
e de uma vida separada para Deus. Hebreus 5,14 declara: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quem deseja discernir com clareza precisa se alimentar da doutrina verdadeira, fugir da contaminação do mundo e andar em santidade. Em Levítico 10, 10 e 11, o Senhor estabelece que os sacerdotes deveriam ensinar ao povo a distinguir entre o santo e o profano, entre o limpo e o imundo. E essa responsabilidade não cessou. Hoje ela permanece com todos que foram chamados para ensinar a palavra e conduzir o rebanho de Deus com fidelidade. Ensinar é mais do que transmitir conhecimento. É formar um povo capaz de reconhecer o erro e permanecer firme na verdade. E a própria palavra de Deus nos ensina que isso acontece na prática. 1 Coríntios 12, 10 fala de forma direta sobre esse dom quando menciona a outro discernimento de espíritos. Isso não é intuição humana, não é pressentimento, nem sexto sentido. É a capacitação espiritual dada pelo Espírito Santo para identificar o que é de Deus e o que não é, mesmo quando as aparências procuram nos enganar. 1 de João 4,1 nos adverte com clareza: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. É uma ordem direta: não aceite tudo que parece espiritual. Nem toda aleluia vem do céu. O discernimento é essencial para não ser enganado. Quero citar mais uma vez 1 Coríntios 2, 14 e 15, que traz um contraste profundo. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Quem tem discernimento espiritual não apenas entende o que é de Deus, ele julga tudo à luz da verdade. É passar tudo pelo filtro espiritual, isto é, não anda segundo a aparência, mas segundo o Espírito. Essa é a base firme que nos impede de cair no engano. E agora vamos entender por que a falta de discernimento pode ser um caminho de destruição. A ausência de discernimento espiritual é algo muito sério, pois abre portas para a contaminação espiritual. Quando isso acontece, a sensibilidade do crente começa a ser destruída. Ele perde a capacidade de perceber claramente o que é de Deus e o que não é. Isso pode gerar um ciclo perigoso. Primeiro, a falta de discernimento leva à contaminação espiritual. Quando a pessoa se permite ser contaminada, começa a se envolver com o erro, achando que aquilo é normal, como se não houvesse problema algum. Com o tempo, essa pessoa perde a noção espiritual e começa a viver em imundícia, o que pode resultar em queda. Foi exatamente o que aconteceu com Sansão. Ele brincou com o pecado, acreditando que ainda tinha força do Senhor, mas não percebeu que a presença de Deus já havia se afastado dele. Quando se deixou contaminar, perdeu tudo. Em Ezequiel 22, 26, encontramos uma advertência extremamente séria dirigida aos sacerdotes da época. Está escrito: os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem entre o impuro e o puro. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram os responsáveis por ensinar a lei, oferecer sacrifícios e zelar pela santidade do povo diante de Deus. Nos dias de hoje, esta responsabilidade recai especialmente sobre os pastores, bispos e líderes espirituais, como também sobre todos aqueles que manejam a palavra da verdade, segundo Timóteo 2,15.
Além disso, a palavra de Deus nos revela pela Epístola de Pedro que todos os cristãos que nasceram de novo pela fé no Senhor Jesus foram feitos sacerdotes espirituais. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro 2:9. Portanto, escute bem, a começar pelos pastores, líderes espirituais e também cada um de vocês que são parte do corpo de Cristo. Não podemos violar a lei do nosso Deus, não podemos profanar o que é santo e não podemos confundir o santo com o profano. O Senhor exige que façamos distinção clara entre o que é puro e o que é impuro, entre o que é aceitável diante dele e o que é abominação. Isso nos mostra que a falta de discernimento espiritual compromete até mesmo a capacidade de discernir o que é santo e o que é profano. E sem isso, corremos o risco de viver em erro e engano. O discernimento espiritual não é apenas algo que vemos e entendemos. Ele exige uma ação. Discernir é o primeiro passo, mas posicionar-se corretamente diante do erro é o segundo. Quem vê o erro, mas ainda se permite ficar perto dele, ainda está preso às coisas do mundo. O verdadeiro discernimento nos leva a agir, a tomar uma posição clara em relação ao que é certo e ao que é errado. Em 2 Coríntios 6:14 e 17-18, a palavra de Deus nos orienta claramente: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toquei em coisas impuras e eu vos receberei. Isso nos ensina que quando discernimos o que é errado, precisamos nos afastar, nos separar do que não é santo. Não é uma opção, mas um mandamento de Deus para o seu povo. Isaías 52:11 reforça essa separação dizendo: retirai-vos, retirai-vos, saí de lá, não toqueis em coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos. O verdadeiro discernimento nos leva à santificação. E a santificação não é algo opcional, mas uma exigência de Deus para aqueles que querem viver em obediência. Quem não se separa do erro acaba se misturando com ele, e quem se mistura perde o discernimento. O discernimento espiritual também nos ajuda a compreender a gravidade de nossa relação com o mundo. Em Tiago 4:4, a palavra nos ensina de forma clara: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A mistura entre o santo e o profano é algo que Deus rejeita. Não podemos caminhar com um pé no mundo e outro no caminho de Deus. Em Apocalipse 3,16, Deus fala com aqueles que vivem de maneira morna, misturando-se com o erro, e nos lembra do destino deles. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Misturar o santo com o profano é um grave engano. É tentar combinar o evangelho com entretenimento mundano, a luz com as trevas, e o Senhor não aceita essa mistura. Ele exige pureza, santidade, separação do que é impuro. O discernimento espiritual também nos alerta para o perigo das pequenas contaminações. Muitas vezes as pessoas não percebem, mas as pequenas concessões podem se transformar em grandes quedas. Jesus nos ensina em Mateus 25:21. Fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Aquele que tem discernimento espiritual está atento até nas pequenas decisões do dia a dia, porque sabe que essas escolhas podem afetar seu caminhar com Deus. O crente discerne, não deixa passar nem os detalhes que parecem ser insignificantes, pois sabe que a fidelidade em tudo é essencial. Já o religioso sem discernimento, como os fariseus, é cego para as verdadeiras questões espirituais. Em Mateus 23:24, Jesus os repreende dizendo: guia cegos que quais o mosquito
engolis o camelo. Os fariseus se preocupavam com detalhes superficiais e exteriores, mas toleravam pecados graves, permitindo que o engano se instalasse em seu coração e em sua prática. Eles eram como pessoas que se dedicavam a pequenos erros, mas negligenciavam os maiores. Esse tipo de postura é perigoso e nos impede de viver na plenitude do discernimento espiritual. Agora, preste muita atenção. Discernimento espiritual não é preconceito. Embora à primeira vista possam parecer semelhantes, são coisas totalmente diferentes. Preconceito é um julgamento feito sem conhecimento, baseado apenas em aparência, classe social, cultura, raça ou até em impressões pessoais. É algo carnal, impossível, sem base justa e muitas vezes carregado de orgulho, medo ou ignorância. Já o discernimento espiritual é a capacidade que Deus concede para enxergar além da aparência e perceber o que é verdadeiro diante dele. Envolve sabedoria, oração, profundo conhecimento da palavra de Deus e sensibilidade ao Espírito Santo. O verdadeiro discernimento não se baseia em impressões humanas, mas nos frutos, como o próprio Senhor Jesus ensinou em Mateus 7, 16 a 20. Pelos seus frutos os conhecereis. Resumindo, preconceito é julgar sem saber por impulso, carnalidade ou opinião pessoal. Discernimento espiritual é avaliar com sabedoria, sendo guiado pelo Espírito Santo e pela verdade da palavra de Deus. Quero citar um versículo que se encaixa perfeitamente aqui no que estamos falando agora. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. João 7, 24. Vou te dar um exemplo claro de preconceito na Bíblia. Em João 1, 46, quando Natanael ouviu que o Messias era de Nazaré, ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Isso foi preconceito. Ele julgou o Senhor Jesus baseado apenas na origem dele, sem conhecer quem ele realmente era. Um ótimo exemplo de discernimento espiritual no Novo Testamento está em Atos 16, quando o apóstolo Paulo, em Filipos, teve um encontro com uma jovem escrava que possuía um espírito de adivinhação. Ela seguia Paulo e seus companheiros por vários dias gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Atos 16, 17. Embora o que ela dizia fosse verdade, Paulo, movido pelo discernimento espiritual, percebeu que o espírito que estava por trás daquelas palavras não era de Deus. A jovem estava sendo influenciada por um espírito maligno que tentava de forma enganosa associar Paulo e seus companheiros a uma prática que não era genuína. Eu te mando, em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E ele saiu naquela mesma hora. Atos 16, versículo 18. Paulo não se deixou enganar pelas palavras que até pareciam ser verdadeiras. O diabo, quando não pode vencer, tenta criar confusão e desviar, fazendo com que o povo de Deus pareça estar em comunhão com o erro. Isso nos ensina que nem toda palavra que parece verdadeira é necessariamente de Deus. O discernimento espiritual nos capacita a perceber as motivações espirituais por trás das palavras e ações, ajudando-nos a viver de maneira mais firme na verdade e na pureza que vem do Senhor. Um exemplo prático de como o discernimento espiritual nos protege em relação ao álcool. A Bíblia nos adverte de forma clara sobre os perigos de se deixar levar pela bebida alcoólica. Em Provérbios 21, lemos: o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. O vinho e as bebidas alcoólicas têm o poder de embriagar a mente e corromper a razão.
Quando alguém se deixa vencer por elas, perde a sabedoria e o discernimento, tornando-se vulnerável ao erro e ao pecado. Em Provérbios 23, 31 a 33, a advertência se torna ainda mais intensa. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho. Ao cabo, morderá como a cobra. Isso é um alerta sobre o efeito traiçoeiro do álcool, que inicialmente pode parecer atraente, mas no final leva às consequências amargas e perigosas. Sob o efeito do álcool, o discernimento espiritual é comprometido e a consciência moral se enfraquece. E isso não se aplica apenas ao álcool. Qualquer vício que afete nossa clareza espiritual, como drogas, tabaco, jogos de azar, entretenimentos mundanos, doutrinas falsas, amizades perigosas e especialmente relacionamentos impuros, pode nos afastar do discernimento que Deus deseja nos dar. Portanto, é vital que estejamos atentos a tudo que pode tirar nossa sensibilidade espiritual e nos afastar do Senhor. Vamos abrir juntos em Efésios 5, a partir do versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Efésios 5, 6 e 7. Como a palavra continua dizendo, éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor. Aleluia! Antes estávamos contaminados, perdidos, sem discernimento, mas agora fomos transformados para vivermos como filhos da luz. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Efésios 5, versículos 8 a 10. Veja bem, não basta apenas evitar o mal. É necessário buscar com discernimento aquilo que é agradável ao Senhor. A palavra continua: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Efésios 5:11. Aqui está, mais uma vez, a advertência clara da Bíblia. Não misture o santo com o profano. Devemos saber identificar e separar o puro do impuro, o que é da luz do que é das trevas. Devemos reprovar tudo que é contrário à palavra de Deus. Essa é a atitude de um verdadeiro homem e de uma verdadeira mulher de Deus. Reprovar com firmeza tudo que é antibíblico, profano, contaminado e abominável aos olhos do Senhor. Entenda, toda vez que não exercemos esse discernimento, damos brecha para que o inimigo zombe do povo de Deus. Por isso, precisamos ter um espírito aguçado, vigilante, capaz de enxergar o que está por trás de muitas coisas que à primeira vista parecem ser boas, palavras bonitas, gestos de gentileza e até pessoas que se apresentam com uma Bíblia na mão, mas que na verdade estão cheias de engano. Cuidado para não cair em armadilhas espirituais. A Escritura prossegue: pois o que eles fazem em oculto é vergonhoso, até de mencionar, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Efésios 5, 12 e 13. A palavra ensina que quando trazemos à luz aquilo que é errado, a verdade é revelada e a justiça de Deus prevalece. E mais, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Efésios 5, 14. Quem são os que dormem? São aqueles que estão indiferentes às realidades espirituais. Pessoas que espiritualmente estão como mortos, não discernem, não reprovam, não se posicionam. Por isso vem a advertência. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender
qual a vontade do Senhor. Efésios 5, 15 a 17. E finalmente, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5, 18. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Efésios 5, 14. Permita-me falar um pouco mais sobre essa exortação. Essa não é uma frase simbólica ou apenas poética. É um chamado urgente do Espírito Santo para os que estão adormecidos espiritualmente. A quem ela se dirige? Aqueles que se acomodaram, que deixaram de vigiar, que estão vivos fisicamente, mas mortos em sensibilidade espiritual. Dormir nesse contexto é estar indiferente à voz de Deus, insensível ao pecado, passivo diante do engano, ignorando os sinais do tempo. E o chamado é claro: desperta. É uma convocação para sair da inércia, do torpor, da distração. É hora de se levantar e de se posicionar, de deixar o estado de morte espiritual e se colocar de pé na luz de Cristo. O apóstolo escreve logo em seguida: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5, 15 e 16. Veja, os dias são maus, e quanto mais os dias se tornam escuros, mais precisamos da luz de Cristo para enxergar e andar com sabedoria. Quem anda na luz tem discernimento. Quem anda na luz não tropeça. Quem anda na luz vê o engano de longe, não se mistura, não se corrompe. Mas quem está adormecido, mesmo com a Bíblia aberta, não entende. Mesmo dentro da igreja não discerne. Mesmo ouvindo a palavra, não se move. E por isso, o Espírito Santo clama: desperta, porque há uma guerra sendo travada. Há uma batalha por almas, por mentes, por corações. E quem dorme perde. Quem dorme corre o risco de ser levado pelo vento do erro. Lembre-se do que o Senhor disse em Apocalipse 3:2 à igreja em Sardes: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Ou seja, ainda há tempo, ainda há restauração, ainda há uma chance de se levantar e ser iluminado por Cristo. Mas é necessário reconhecer o estado em que se está e se submeter ao agir transformador da palavra. Você já deve ter visto uma criança começando no futebol. É uma cena comum. Ela corre para todos os lados, dribla os próprios colegas, se confunde com o time adversário e às vezes até faz gol contra. Por quê? Porque ainda não conhece as regras do jogo. Falta orientação, referência, entendimento. Da mesma forma, é o crente que não tem discernimento espiritual. Ele pode até ter boa intenção, mas por não conhecer as Escrituras, joga contra o próprio time. Age sem direção, sem clareza, sem a bússola da palavra. Acaba ferindo a si mesmo e até os irmãos. Como se costuma dizer, dá tiro no próprio pé e também nos pés dos amigos. A Bíblia nos exorta a estarmos em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Filipenses 1:27. Isso exige discernimento. Mas o que vemos muitas vezes são atitudes descoordenadas, reações emocionais e decisões baseadas em impressões humanas, não na palavra da verdade. Agora veja como a falta de discernimento espiritual é grave. Existem irmãos que mesmo antes de algo acontecer, já perceberam o que estava por vir. Não por pressentimento ou intuição carnal, mas por discernimento dado pelo Espírito Santo. Sentiram um alerta, uma inquietação interior, uma revelação do que estava oculto. Isso é espiritual. Por outro lado, há quem, mesmo diante do erro escancarado, não veja, está cego, está tudo diante dos seus olhos e ainda assim acha tudo normal. Por quê? Porque suas referências não são as Escrituras, são guiados pelo que acham, pelo que sente ou pelo que lhes parece mais conveniente.
São movidos pelo emocional ou pelas opiniões humanas e não pela verdade revelada. Mas a palavra de Deus é clara. Ela nos ensina a discernir entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Isso não é algo opcional, é parte do nosso crescimento espiritual. A ausência desse discernimento abre espaço para o engano. Como diz em 2 aos Tessalonicenses 2,10, muitos perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Quem rejeita a verdade, quem vive tentando contornar o que está escrito, acaba perdendo a referência. E sem referência, a pessoa se torna vulnerável ao erro, à confusão e à apostasia. Deus ensina, mas quem não aceita o ensino tropeça no caminho. Discernimento espiritual não é um dom para poucos, é um chamado para todos que querem andar na verdade. E quem ama a verdade se submete à palavra, busca entendimento e permanece firme no caminho do Senhor. Sejamos cheios do Espírito Santo, discernindo todas as coisas à luz da palavra de Deus, andando como filhos da luz e buscando sempre agradar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A consequência de não discernir espiritualmente é grave, pois quem não tem um discernimento espiritual vive em cegueira espiritual. Em 1 Coríntios 2, 14 a 16, a palavra nos ensina: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem tem um discernimento espiritual compreende os mandamentos de Deus como vida e, portanto, segue-os com obediência e alegria. Para ele, a palavra de Deus não é um fardo, mas uma fonte de vida e direção. Já quem não tem discernimento vê os mandamentos de Deus como exagero ou legalismo, como se fossem regras opressivas. Essa visão distorcida é um sinal claro de cegueira espiritual, uma condição em que a pessoa não consegue compreender a verdadeira profundidade e sabedoria daquilo que Deus nos ensina. Sem discernimento, o crente perde a capacidade de distinguir o que é de Deus e o que não é, e acaba sendo levado pelo engano e pela ignorância espiritual. Como desenvolver o discernimento espiritual? Alimente-se da palavra, leia a Bíblia, ouça as pregações, estude a palavra. Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quem conhece a palavra de Deus e tem como referência, não se deixa enganar. Olha só, estão dizendo por aí, não acesse o canal do Pastor Daniel. Mas eu te pergunto, por que não? Quem fala isso quer que você permaneça cego espiritualmente, sem estudo, sem conhecimento, imaturo e sem capacidade de discernir entre o santo e o profano. Agora, veja o que a palavra de Deus nos ensina. Colossenses 1:9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Entendimento espiritual é discernimento espiritual. E o discernimento só vem quando temos uma referência segura. E essa referência é a palavra de Deus, e não opiniões humanas ou achismos. O meu canal é um espaço de muito estudo bíblico, profundo na verdade de Deus, fundamentado única e exclusivamente nas Escrituras Sagradas. Aqui você vai encontrar ensino sério, crescimento espiritual verdadeiro e direção para andar na luz do Senhor. Por isso, se você deseja crescer no conhecimento, na maturidade, no discernimento espiritual, inscreva-se agora mesmo no canal Glória-Aleluia. Amém? Em segundo lugar, busque a santidade. 1 de Pedro 1,16, sede santos porque eu sou santo. O Senhor nos chama a sermos santos, separados para Ele, vivendo uma vida que o glorifique em tudo. E aqui no canal já fizemos um vídeo especial sobre a necessidade de
santificação. Se você ainda não assistiu, vá lá na nossa playlist, procure, vai ser um grande passo para o seu crescimento espiritual. Em terceiro lugar, ore constantemente. Vou citar mais uma vez Colossenses 1:9. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeie de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Em quarto lugar, reprove o erro com firmeza. Efésios 5:11, não sejais cúmplices, antes, porém, reprovai-as. Hebreus 5:14 completa esse entendimento ao dizer: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, não basta ter o dom, é preciso crescer, amadurecer, praticar, aprender, confrontar o erro e se manter firme na palavra. Isso exige compromisso com a santificação e com a obediência. 1 de João 4:1 nos adverte com clareza: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. É uma ordem direta. Não aceite tudo que parece ser espiritual. O discernimento é essencial para não ser enganado. Quem tem discernimento espiritual não apenas entende o que é de Deus, ele julga tudo à luz da verdade. É como se passasse tudo por um filtro celestial. Não anda segundo a aparência, mas segundo o Espírito. Essa é a base firme que nos impede de cair no engano. Ele é o que mantém o crente puro em um mundo impuro e caído. Sem discernimento, não há verdadeira separação do erro, não há santificação genuína e muito menos obediência à palavra de Deus. O discernimento espiritual é, em essência, a visão do céu operando em nós, permitindo que vejamos as coisas com os olhos de Deus e andemos segundo a sua vontade. Portanto, vamos lutar para manter nossa visão limpa, para que nossa mente esteja alinhada com a mente de Cristo e nos passos firmes na verdade. Amados, vamos sempre viver em santidade, exercendo discernimento em todas as áreas de nossas vidas. Se esse estudo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Até o próximo estudo, com a graça de Deus. Aleluia!